Bem esteja você, meu aluno. Estamos vendo atualmente a unidade 4, provas dedutivas. E vamos ver hoje a seção 2, desemaranhando as definições, ou começando as provas. Uma das perguntas mais frequentes quando estamos começando a estudar provas dedutivas é: como é que eu faço para começar? A resposta óbvia é, primeiramente, tenha a definição precisa do que você quer provar. E, em segundo lugar, tenha a definição precisa, exata, de todas as definições que foram usadas no enunciado do teorema que você quer provar. Em outras palavras, comece desemaranhando as definições. Isso é, comece escrutinando, examinando com lupa, com microscópio e entendendo com precisões todas as definições envolvidas. Vamos ver um exemplo que envolve o conceito de máximo divisor comum. O exemplo é provar o teorema abaixo, que a operação binária de máximo divisor comum é associativa. Então nós vamos fazer primeiro um rascunho. Esse rascunho são como os andaimes da construção. Depois de pronta a construção, são tirados os andaimes, mas só se consegue fazer a construção usando os andaimes. E são necessários, não são muito bonitos, depois são retirados. Então vamos fazer esse rascunho, vai ser muito prolixo, muito longo, mas depois, somente com ele, com esse rascunho, é que poderemos depois escrever uma prova curta, simples, elegante, da maneira que é aceita nos livros, nos congressos, nas dissertações e nas teses. Então vamos ao rascunho. Vamos entender bem o que é que estamos usando, os conceitos que estamos usando. Primeiramente, máximo divisor comum e depois operação associativa. O que é máximo divisor comum? MDC é a abreviação de máximo divisor comum e ele é assim definido. Dados dois inteiros não negativos A e B, o máximo divisor comum de A e B é um inteiro que satisfaz duas propriedades. Primeira, D divide A e D divide B. E segunda, se D' for um outro inteiro qualquer não negativo que também divide A e divide B, então D' é maior, aliás, D é maior do que D'. Note que A e B não podem ser simultaneamente iguais a zero. Um deles pode até ser igual a zero, mas os dois não podem ser simultaneamente iguais a zero. Um pequeno exemplo. Máximo divisor comum de 180 e 144. Esse máximo divisor comum, eu deveria ter escondido, errei aqui, deveria ter ficado com letra branca, e eu depois é que colocaria com letra preta, mas já está aí a resposta. Mas raciocine, viu? Os divisores de 120 são 2, 4, 5, 10, vários divisores de 120. Os outros divisores do outro número, que é 144, são 2, 3, 6, 12, etc. E a pergunta qual é o divisor dos dois números que seja o maior possível. E a resposta é 12.
esse é o maior divisor que temos, o número que divide ao mesmo tempo 180 e 144. Todo outro número que divida 180 e 140 ou 144 não vai dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 30 divide 180, mas não divide 144. E assim por diante. 72 divide 144, mas não divide 180. Então, o máximo divisor comum é 12. Então, entendemos o que é máximo divisor comum. E o que significa dizer que uma operação binária qualquer, que vamos chamar dólar, é associativa. Significa que para todos os x, y e z do domínio ao qual a operação se aplica, para todos esses x, y e z, nós podemos aplicar primeiro a operação a x e y, depois tomar o resultado e aplicar a esse resultado e z. Ou podemos começar da direita, usar a operação dólar para y e z, tem um resultado e depois aplica a x e esse resultado. Então aqui, colocando a resposta é que se o parênteses for entre x e y, isso é, se fizermos primeiro a operação dólar entre x e y e depois tomarmos esse resultado e aplicarmos a operação dólar com z, isso vai ser igual a começarmos da direita para a esquerda, fazendo primeiro a operação entre y e z, e depois tomarmos x e fazermos a operação com o resultado da primeira operação. Portanto, o que é que significa dizer que a operação MDC é associativa? É só aplicarmos a definição acima e particularizarmos para MDC. Então, para quaisquer inteiros A, B e C não negativos, no máximo um deles podendo ser zero, nós podemos aplicar o MDC primeiro com A e B e depois a esse resultado de C, ou podemos aplicar o MDC a B e C e depois aplicar a A com esse resultado. Então a resposta é essa daqui. Então, primeiro aplicando A e B é igual a primeiro aplicar a B e C. Então, o teorema inicial, o que queríamos fazer, depois de entender bem, então ele está bem entendido e pode ser colocado da forma definitiva. O teorema que queremos provar é: quaisquer que sejam A, B e C pertencentes aos inteiros não negativos, no máximo um desses inteiros sendo zero, então o MDC do MDC de A e B e C é igual a MDC de A e MDC de B e C. Note que essa simbologia Z mais inclui o zero. Bem, essa maneira de expressar o teorema agora está mais precisa e mais clara, não é? Só falta agora provarmos. Então, temos o teorema da forma precisa e vamos fazer a prova. E vamos fazer um rascunho inicial. Você se pergunta, o que é que temos mesmo que provar? Nós temos que provar que os MDCs do lado esquerdo e do lado direito da equação do teorema são iguais. Mas que estratégia devemos usar para isso? Por onde começar? Bem, vamos chamar de D um dos lados da equação do teorema. Digamos o lado esquerdo. Isso é, D é essa expressão daqui. O que é que isso significa? Significa duas coisas. Que D divide
essa parte da esquerda e D divide essa parte da direita. D divide o MDC de A e B e D divide C. E 2. Se D' for um outro qualquer número inteiro não negativo que divida essas duas coisas, MDC de A e B e C, então D é maior do que D'. Então, isso é o significado do lado esquerdo que chamamos de D. Agora, temos que provar que esse mesmo D é o mesmo lado direito da equação. Temos que provar isso. Mas o que significa essa parte que eu sombreei aqui? Significa que temos que provar duas coisas. Que D divide A e D divide o máximo divisor comum de B e C. E se houver um D' que for inteiro, não negativo, e que divide A e MDC de B e C, então D é maior do que esse D'. Tudo que temos que fazer agora é provar um e depois provar dois. Vamos provar um. Uma vez que D divide a parte da esquerda, MDC de A e B, então D tem que dividir A e dividir B isoladamente. Sabemos que ele também divide C. Então, D tem que dividir o MDC de B e C. Assim, a primeira parte está provada. Provamos que D é divisor daquele lado direito da equação do teorema. Agora, suponha que outro número, D', divide A e divide o máximo divisor comum de B e C. Então, D' divide B e divide C. Por isso, D' deve dividir o MDC de A e B também. Mas então, por nossa suposição, D é maior do que D'. E isso é tudo que você precisava provar. Agora, passa limpo a prova. Apresente-a de forma mais concisa, no entanto, igualmente precisa e fácil de entender, como eu e os seus colegas, os matemáticos já formados, os cientistas da computação já formados, como eles apreciam, como eles colocam nos artigos, nas dissertações e nas teses. A prova resumida fica assim: seja D o MDC de A, B e C. Então, D divide A, B e C. E, portanto, divide A e MDC de B e C, que é do lado direito da equação. Isso é, D igual a MDC de A e MDC de BC. Se outro número D' divide A e MDC de B e C, então D' tem que dividir MDC de A e B e C. Mas, por definição, D é maior do que D'. Portanto, D é o máximo divisor comum do lado direito da equação, que é o máximo divisor comum de A e máximo divisor comum de B e C. Isso conclui a prova. Fica como exercício para você resolver por si mesmo, provar que a operação binária mínimo múltiplo comum é associativa. Ou seja, que para quaisquer três números inteiros A, B e C, temos o quê? Pense o que é que você vai escrever. Dê uma olhada na prova que foi feita antes,
Vou esperar um pouco. Suponho agora que você olhou. Isso mesmo, devemos provar que o MMC de AB e C é igual a MMC de A, MMC de B e C. Relembre que a definição de máximo divisor, mínimo múltiplo comum, é a seguinte: o mínimo múltiplo comum de dois inteiros positivos A e B é o inteiro positivo M que satisfaz as duas condições. Primeira, A divide M e B divide M. Isso é, M é múltiplo de A e múltiplo de B. Segundo, se houver outro M' que seja múltiplo de A e de B, então M é menor do que M'. Por exemplo, os múltiplos de 24 são 24, 48, 72, 96 e o que mais? Pensa aí, os múltiplos de 24 quais são? 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Vezes 3, 72. Vezes 4, 96. Vezes 5, 120. E assim por diante. Os múltiplos de 24 são esses. E os múltiplos de 20 são esses aqui. 20 vezes 1 é 20, vezes 2, 40, vezes 3, 60, vezes 4, 80, vezes 5, 120, vezes 6 é quanto? Exatamente, 120. Então, veja, 120 é múltiplo de 24 e 120 é múltiplo de 20. E é o menor múltiplo dos dois. Portanto, podemos dizer que o mínimo múltiplo comum de 24 e de 20 é 120. Então, fica esse exercício para você fazer. É bem semelhante ao de máximo divisor comum. Deus o abençoe. Bom estudo, meu aluno.